Há momentos na vida que, olhando à nossa volta, sentimos medo. O cenário é muito escuro e sombrio. Você vê a maldade prevalecendo, a injustiça dominando, a violência campeando nas ruas, os juízes vendendo sentenças, os governantes oprimindo em vez de servir ao povo, a religião desacreditada, as pessoas perdidas e confusas, porque os inimigos do homem são os da sua própria casa. A crise bateu à porta. O que fazer? Ainda há esperança? Esta é a mensagem do profeta Miqueias, no capítulo 7 do seu livro. Ele levantou a sua voz e denunciou os pecados da sua nação. Pecados cometidos pelos líderes, pelos governantes, pelos sacerdotes, pelos juízes, pelo povo. E aqui eu gostaria de trazer à sua mente esclarecida esse quadro que o profeta Miqueias traz. No verso 1, ele dá um ai de mim, ai de dor, de quem chora a dor do luto, ao ver o cenário da sua nação. Quando eu olho para o Brasil, a sensação é a mesma, de opressão, de corrupção, de perseguição, de crise política, de crise econômica, de crise moral, de crise espiritual. É um ai de dor. Mas no verso 2, ele vai dizer assim: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens quem seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, e cada um caça a seu irmão com rede. Ele está tão angustiado que ele olha pela vitrine e não vê ninguém mais. Não dá para confiar em ninguém mais. As relações não são fraternais mais. Há um ambiente de hostilidade, onde cada um quer destruir o outro. Não é o inimigo declarado, é gente irmã, do mesmo sangue, talvez que mora debaixo do mesmo teto, que frequenta a mesma assembleia, que mora no mesmo bairro. Gente que não confia mais em ninguém. E no verso 3, ele é mais específico, porque Miqueias traça o cenário de um Estado formado, preparado, forjado para o mal. O aparelhamento do Estado para o mal. Escute a leitura do versículo 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles, juntamente, urdem a trama. O que é isso senão um conluio do crime? O que é isso senão o ajuntamento das forças que governam, dos poderes constituídos, juntamente com a supremacia econômica, juntos urdem a trama para se aproveitarem do sistema, para se locupletarem diante do cenário. E isso o profeta Miqueias está vendo na sua nação 700 anos antes de Cristo. Quando ele afirma que o príncipe exige condenação.
aquele que está ocupando a cadeira de presidência, de governador, de prefeito, de comando político, requer que fulano, beltrano, ciclano sejam condenados. O juiz, que deveria ter independência para julgar de acordo com os autos do processo e de acordo com os ditames da lei, aceita suborno. Tem partido. E toma o partido errado. Ele diz ainda mais que o grande fala dos maus desejos da sua alma. O grande é o poderoso, é o que detém o poder econômico. É aquele que nos bastidores comanda todo o processo. E assim eles todos, atrás das cortinas, nos corredores do poder, nos bastidores, urdem a trama. Agora preste atenção no que Miqueias vai dizer sobre esses que estão tramando. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Veja você que quem está na liderança não está por mérito de vida ilibada, de conduta irrepreensível. Miqueias está dizendo que o melhor deles é como um espinheiro, que machuca, que fere, que sangra, que não produz nada. É chegado o dia anunciado por tua sentinela, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. E Miqueias vai adiante e diz assim: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta da tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Ou seja, nesse ambiente, é um ambiente de suspeita, de espreitamento, de vigilância. As paredes escutam. Você abre o coração para alguém que você acha que é seu amigo e ele vai trair você, vai puxar seus tapetes, vai apunhalar você pelas costas, vai denunciar você a esse complô do poder que tomou o Estado para fazer o mal. Miqueias está descrevendo a sua nação 700 anos antes de Cristo, retratando para nós a atualidade da Bíblia e mostrando para nós que o coração do homem é o mesmo, desesperadamente corrupto, conforme diz a Bíblia. Mas essa crise não é uma crise apenas política, lá nos bastidores do poder, não. O versículo 6 ele diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Veja você que Miqueias, ele está olhando o cenário, não encontrou nenhum justo, nenhum piedoso, pereceu da terra. E agora ele volta a sua atenção para dentro das famílias e diz que a crise está instalada dentro dos lares. Pais contra filhos, filhos contra pais, nora contra sogra, genro contra o sogro. E a família se torna um campo de batalha e de guerra. Não há harmonia, não há amor, não há parceria, não há cooperação. Ao contrário, ele diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Agora, para um pouquinho aqui. Esse é o diagnóstico. O que fazer num diagnóstico desse? É a pergunta que eu escuto todo dia, toda hora, andando por esse Brasil afora. Tem esperança? Tem saída para o Brasil? Tem jeito de melhorar? Será que nós vamos sair desse buraco em que nos encontramos? Será que é possível botar o Brasil nos trilhos? Será possível que os governantes vão ser pessoas de bem, que vão trabalhar para o desenvolvimento da nação? Será que poderemos confiar nas cortes para julgarem conforme os preceitos da lei? Será que nós podemos confiar naqueles que legislam para fazerem leis justas? Será que nós podemos confiar nas relações nacionais e internacionais? Será que nós podemos confiar na estrutura familiar? Essa é a pergunta. Vamos ver o que ele responde? O profeta Miqueias diz assim, versículo 7. Eu, porém, veja a conjunção adversativa, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação.
o meu Deus me ouvirá. Miqueias está propondo aqui não uma rebelião, não uma revolução armada, ele está propondo aqui um clamor ao Deus Todo-Poderoso que pode mudar as circunstâncias, porque Ele quem põe no trono, Ele quem tira no trono, Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem rebaixa, Ele está com as rédeas da história em suas mãos. Ele diz, porém, eu olharei para o Senhor. Eu buscarei o Deus da minha salvação. E eu tenho convicção de que o meu Deus me ouvirá. Então, eu gostaria de olhar com você agora algumas lições ainda do texto. E o versículo de número 8 diz assim: ó minha inimiga, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então preste atenção, agora eu quero falar de forma muito particular e individual ao seu coração. Talvez você caiu, você tropeçou, você passou por um revés, quem sabe uma queda moral, uma situação que deixou você no chão, na lona, nocauteado, envergonhado, humilhado. E os seus inimigos estão lá babando de alegria porque você caiu, porque você está sofrendo, porque você está passando por uma crise medonha. E este homem está dizendo, se você cair, calma, Deus vai levantar você. Quem zombou, quem escarneceu de você porque você caiu, não vai conseguir prevalecer, porque Deus vai levantar você, Deus vai segurar você, Deus vai recuperar você, Deus vai restaurar a sua sorte. Não é você que vai se levantar por sua própria força, é Deus quem vai levantar. Ele diz mais, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ainda que a circunstância seja tenebrosa, Deus virá em seu socorro para ser a sua luz. Olhe para Deus, portanto, como a sua única esperança. Eu, porém, olharei para o Senhor. Talvez você não confie mais na política, talvez você não confie mais nos políticos, talvez você não confie mais em promessas, talvez você não confie mais nas ideologias humanas, talvez você não confie mais nas cortes, talvez você não confie mais nos tratados internacionais, talvez você esteja completamente cético de tudo isso. Mas você pode confiar no Senhor. Ele não vai decepcionar você. Segundo lugar, reconheça seu pecado contra Deus e aceite a sua disciplina. Ele entende que ele está caído porque pecou. E o profeta Oséias, que foi contemporâneo de Miqueias, no capítulo 14 da sua obra, diz, ó Israel, tu estás caído pelo teu pecado. O pecado é o opróbrio das nações, e o pecado derruba, humilha, leva para a lona. Agora, se estamos caídos, é porque Deus está nos disciplinando. Aceite a disciplina. Porque Deus faz a ferida e Deus a cura. Deus humilha, mas Deus exalta. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Mas em terceiro lugar, lembre-se que Deus nunca vai abandonar você. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então, entenda isso. Lembre-se disso, que Deus não vai abandonar você. Você não vai continuar prostrado, você não vai continuar caído. Deus vai levantar você, Deus vai iluminar o seu caminho. Ele é o Deus da restauração. Ele tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Talvez você está desanimado, talvez você pense que não tem mais jeito, como Pedro, que negou Jesus, que desistiu de tudo, mas Jesus não desistiu dele.
que achou que tinha que voltar para as redes, mas Jesus vai no encontro dele para restaurá-lo, para recuperá-lo, para levantá-lo, para instrumentalizá-lo. Deus pode fazer o mesmo na sua vida. Mas ainda, finalmente, saiba que Deus cobrirá você com a sua justiça. O versículo 9 diz: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Note isso. O pecado tem consequência. E Deus nos disciplina, não porque nos rejeita, não porque não nos ama, exatamente porque Ele nos ama é que Ele nos disciplina, porque se nós não fôssemos filhos ou bastardos, Ele nos deixaria a nossa própria sorte, mas porque somos filhos, quando erramos, quando pecamos, quando transgredimos, Ele nos disciplina, mas não nos abandona. Ele nos recupera. Ele me tirará para a sua luz, e eu verei a sua justiça, a justiça de Cristo imputada a nós. Então, ele conclui esse capítulo 7, lá no verso 18 a 20. E no verso 18, ele, olhando para Deus, esse Deus que disciplina e esse Deus que restaura, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Quem é como Deus? Tão compassivo, tão misericordioso, tão bondoso, tão perdoador. Ele diz no verso 19: tornará a ter compaixão de nós. Ele já teve no passado, vai ter de novo agora no presente. E ele diz: pisará aos pés as nossas iniquidades. Deus apaga as nossas transgressões, desfaz os nossos pecados como a névoa, lança para trás das suas costas os nossos erros, lança nas profundezas do mar os nossos pecados e pisa sobre as nossas iniquidades, dizendo: está acabado, está perdoado. Por causa da justiça do Filho dele imputada a nós, ele nos perdoa. E o texto diz assim: e lançará todos os nossos pecados, não alguns, todos os nossos pecados, nas profundezas do mar. E Corrie ten Boom, comentando esse versículo, diz assim: e Deus ainda coloca uma placa: é proibido pescar aqui. Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Deus não joga mais no nosso rosto os pecados que Ele nos perdoou. Então, chega ao verso 20, finalmente, ele diz: mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus retrata aos nossos antepassados e a nós a sua fidelidade e a sua misericórdia. Se a crise bateu à sua porta, ainda assim tem esperança. Não nos homens, não nas instituições humanas, não nos governos humanos, não nas cortes humanas, não no mercado internacional, não nas transações internacionais, mas você pode ter esperança em Deus. E eu concluo repetindo a leitura do versículo de número 7. Mesmo que tudo à sua volta desmorone, faça o que Miqueias fez. Ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Eu esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Este Deus é o nosso Deus. Ele também pode ouvir você. Ele também pode restaurar você. Ele também pode trazer verdadeira esperança para o seu coração. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Que haja um tempo novo de refrigério, bonança e restauração para a sua alma. Se esta mensagem abençoou a sua vida, o seu coração, eu peço gentilmente a você, partilha com outras pessoas. Se você não está inscrito neste canal, nos ajude inscrevendo-se no canal e nos ajudando a levar essa mensagem a toda a nação brasileira e aos rincões da terra. Um grande abraço a você. Fica com Deus.